Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, contar o meu relato de vida, de algo que aconteceu comigo em março de 2024. Eu não tinha diagnósticos, mas sentia falta de ar, não conseguia caminhar, não conseguia tomar banho direito, não conseguia escovar os dentes direito, não conseguia dormir porque era impossível eu encostar em algum lugar. Então, mesmo sentindo muito sono, era impossível dormir, porque eu tinha que ficar sentado e inclinado para frente para não encostar em lugar nenhum. Eu ficava ofegante, até mesmo mexendo no celular, respondendo os clientes. Quando você pode ver, eu tô aqui na loja, ao fundo ali tem a bancada ali, e às vezes eu tava mexendo no celular, respondendo o cliente, eu ficava ofegante, eu não conseguia fazer as coisas direito. E isso foi aumentando, eu fui ficando sem ar, ponto de ter dificuldade para respirar, dificuldade para me locomover, até aqui na loja trabalhar. Eu lembro até uma vez que estava caminhando com a minha esposa, uma vez a gente foi subir uma ladeira e chegou no final da ladeira, eu quase morri com falta de ar. Até ali então eu não sentia nada, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Então, e demorou muito para voltar ao ar, demorou bastante. E depois de uns dias eu fiquei ofegante e depois fiquei com falta de ar. Eu não conseguia dar 2 passos caminhando porque eu não conseguia. A minha esposa esteve do meu lado todo o tempo, ela passou um pouco da dificuldade que eu passei, então ela sofreu bastante também. E isso foi ali pelo 20 e poucos de março, né, de 2024. Então a gente resolveu pagar um médico particular, fomos no médico. Lá foi detectado que eu estava com asma. Nisso foi passado remédios, foi passado bombinha, inclusive uma bombinha caríssima que eu nem quis comprar porque era muito cara. Comprei a outra, passaram 2, né? Eu comprei a mais barata. E eu reparava que eu usava aquilo e não estava adiantando de nada. Eu continuava sem dormir, continuava com falta de ar, o ar puxava e não vinha. E nisso eu comecei a ficar inchado e sem dormir. Foi uma situação muito difícil. Eu fiquei sem trabalhar, eu trabalho por conta própria. É uma loja, eu ainda aguentei algumas vezes, vim trabalhar mesmo ruim, mesmo passando mal, mas eu vinha trabalhar, mas chegou um ponto que eu tive que ficar com a loja fechada, não conseguia ir mais trabalhar. E nisso, um certo dia eu passei um pouquinho mal, me levaram numa UPA, numa emergência. Cheguei lá com, segundo a enfermeira que faz a triagem, 210 batimentos cardíacos. Eu não entendi, não sei se está correto, então eu não questionei também. Então ela me colocou em alta prioridade, mas ainda assim demorou 4 horas para eu ser atendido. E quando eu fui atendido, o médico lá que me atendeu falou que eu estava com infecção pulmonar. Passou alguns medicamentos, tomei algumas injeções ali na hora, inclusive uma que eu apaguei, me forçou a dormir mesmo sem eu conseguir. E eu fui para casa do meu sogro, da minha sogra, minha esposa estava comigo, então, e acordei várias vezes de madrugada porque eu fui forçado a dormir, então eu ficava sufocado, né, acordava e acabava acordando eles também. E eu reparei que a minha barriga, o estômago, né, ficou um pouquinho alto. E nisso eu já tinha feito um raio-x nesse mesmo posto, que sairia com 15 dias, né, o resultado. E quando saiu o resultado, nós marcamos, chegando o dia, nós fomos na consulta do médico, e o médico falou que eu estava com alguma coisa no coração, porque meu coração, no raio-x, ele até falou, ó, eu não sou cardiologista, mas no raio-x está mostrando que seu coração está muito pro meio. Então eu vou te passar um ecocardiograma e você procure um cardiologista urgente, se possível pague um, porque no SUS vai demorar. E nós resolvemos fazer isso. Nós pagamos o eco e já a consulta, né, no mesmo médico, que ele já dava o resultado. Chegando lá, o médico vai fazer o eco, e quando ele bota o aparelho ali, ele já falou pra minha esposa, né? Ó, ele tá com 13% da capacidade de força do coração. É a fração de ejeção que se fala, né? Ele tá com 13% e o coração dele tá 25% acima do tamanho normal. Ele passou vários exames para tentar detectar uma possível causa, se eu tinha causa na família, passou exames até de Chagas para saber, fiz os exames, ele me deu uns medicamentos, amostra grátis, né, e falou para minha esposa, eu lembro até hoje, ó, se ele não dormir essa noite, você vai pegar esses papéis, esses exames e vai levar ele porque ele vai ser internado. Então assim, fizemos os exames, tem o ProBNP, ele deu 8.000 e alguma coisa, a referência é abaixo de 400, o normal, né, então ele estava muito alto. Então o médico até falou que
isso daí é normal porque, como o coração estava com 13%, então daria alto mesmo. Os demais exames deram certinho, deu tudo correto, ou seja, não tinha causa aparente para eu ter aquilo dali. Mas aconteceu. Como? Os médicos até hoje estão tentando descobrir, pedindo os exames e não se sabe. E naquela mesma noite eu dormi normal, acordei pela manhã e na semana seguinte eu voltei no médico. O médico falou pra mim: "Rapaz, eu marquei pra 1 semana porque eu fiquei preocupado com você." Sendo que no primeiro dia que eu fui lá, ele viu que eu tava com 13% e ele falou assim pra mim: "Rapaz, você é forte, hein?" E eu falei pra ele: "Não sou eu, é Deus. Deus que é forte." Esse é um ponto. Passado essas 1 semana, eu tava, como eu relatei lá no começo, que eu tava muito inchado, né? Então eram 9 quilos de líquido entre o coração e o pulmão que eu estava. E nessa 1 semana eu perdi esses 9 quilos. Aí eu continuei o tratamento, fazendo os exames, tudo mais, mas em 1 semana eu já estava normal, andando, caminhando, normal, como se nada tivesse acontecendo. Mesmo com 1 semana já estava em 15, ele falou que era muito baixo e dava para ver o rosto dele, ele estava descontente com aquilo dali. Eu vou fazendo o tratamento com ele a princípio, todas as vezes que eu voltava lá ele ficava descontente porque não aumentava, e de 15 depois foi para 20 e poucos, se eu não me engano, e ele mesmo descontente. Mesmo assim eu estava fazendo tudo, e eu moro no 3º andar de escada, todo dia, subindo escada, descendo escada, subindo escada, e eu estava conseguindo normal, não sentia mais nada, tava normal, como se nada tivesse acontecido. Até que eu consegui o encaminhamento lá pro hospital maior, que é do SUS, né? Eu tô sendo atendido até hoje, que é aí que eu falei que eles estão me estudando, né? Porque toda vez que eu vou, mesmo eu estando bem, eles pedem mais exames, e muito exame, não é pouco, porque o médico já falou várias vezes lá, inclusive nessa última ele falou: a gente tem que descobrir o que aconteceu, o que deu aí pra acontecer isso daí. Antes, quando eu comecei a sentir esses sintomas, o que eu fiz? Eu comecei a orar a Deus. Por isso que eu resolvi gravar isso daqui, para que vocês possam acreditar que é possível você ser curado, entendeu? O médico falou que 13% ele nunca viu em 20 anos de profissão, e muito menos no setor de transplantes. Ele nunca viu ninguém com 13% da capacidade de força, ainda mais fazendo o que eu estava fazendo, andando, entendeu? Fizeram estudos com pessoas que tiveram o ProBNP a 5.000 e todas morreram. Não tem como. 13% é muito pouco. 35% é coração de idoso já, né? Um coração de 60 e poucos anos, 70 e poucos anos. Estava vivendo, mesmo com 13%, com 20% acima do tamanho normal, onde inchou tudo. Eu percebia que a minha barriga estava maior. Percebia, então acabou pressionando outros órgãos do meu corpo. Mas eu criei porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então tem muita gente que critica. Eu sei que tem muita gente que critica, tem muita gente que não crê, entendeu? Mas a palavra de Deus, ela é verdade. Porque eu não fiquei falando para ninguém, mas eu criei naquilo que estava escrito, e todo dia eu orava a Deus pedindo para que Deus, porque eu não tinha diagnóstico até então, mas eu já estava orando, mesmo sem saber o que era, alguma coisa estava de errado. Todas as vezes, a cada diagnóstico que o médico dava depois, quando eu comecei a ir no cardiologista, eu continuava crendo naquela palavra, que Deus já estava agindo, e aquilo dali foi só melhorando. Eu fiz, ultimamente agora, para poder ir no médico, eu fiz a esteira, corri uns 10 minutos tranquilo, e a pessoa lá até falou: provavelmente o médico vai te liberar para você fazer atividade física. Fiz o Holter também, deu normal, entendeu? Sem alteração. Mas isso tudo é resultado do quê? De uma crença. Então creia, confia, porque Deus, ele pode fazer. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.